Gravando, pode começar. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Boa noite, amém. Vamos iniciar agora o nosso estudo de hoje, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses. Eu vou ler um versículo aqui pra gente, tá? Amém. Filipenses 6, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das terras desses séculos, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui mesmo, irmãos. Esse versículo está nos dizendo que nós devemos fortalecer no Senhor, buscar em Deus toda a orientação para o nosso dia a dia, os seus ensinamentos, na palavra dele. É o que nós precisamos no nosso dia a dia para nós lutarmos contra todo o mal que possa tentar se levantar contra nós. Porque sem a presença de Deus e sem a força dele, nós não conseguimos vencer as nossas lutas diárias. É só uma reflexão para nós mesmos, para iniciarmos esse estudo que já faz parte da nossa armadura, né? Esse estudo toda sexta-feira, como todos os cultos e toda a palavra que a gente lê. Amém. Amém. Você pode fazer uma oração, irmã Andréia, para a gente iniciar, então? Faço. Obrigada. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia em sua presença, por estarmos mais um dia, Pai, aqui, dispostos, Senhor, a ouvir a sua palavra, aprendermos mais de ti, Senhor, nos fortalecendo na sua presença. Senhor, ti é a nossa fortaleza, ti é o nosso guia. Pai, fale com cada um de nós. Ai, usa a pastora Tânia, o pastor Kleber, que vão ministrar, Senhor, esse estudo de hoje. Prepare o nosso coração, Senhor, para receber mais essa semente, Senhor. E que seja uma semente, Senhor, que não seja, que caia no nosso coração, na nossa terra, Senhor, e que ela dê frutos. Pai, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então, você que entrou agora, uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo. Como a irmã Andréia disse, hoje nós vamos estar iniciando uma nova lição, a lição de número 6, que fala a respeito da prestação de contas, um ato benéfico. Eu creio que esteja aí aparecendo na sua tela. E eu vou mudando os slides e a gente vai conversando. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só ligar o microfone e perguntar, tá? A aula de hoje, vocês podem participar tranquilamente. Então, vamos lá, para o slide 2. É uma pergunta para todos nós. Você tem o hábito de prestar contas? Então, eu gostaria que vocês se manifestassem aí. Vocês têm o hábito de prestar contas para alguém? Sim ou não? Pode ativar o microfone e falar, tá? Para participar. Tá. Vamos lá, gente. Estou aguardando vocês participar. Eu tenho hábito, às vezes, acredito, às vezes, até que eu presto contas além do que eu deveria prestar. Mas eu tenho esse hábito. E você, Júlia, você presta conta para alguém? Meu marido, só, para Deus. Não sou muito. Também, Maiara, para quem você presta conta? Pro Peter? Pro Peter, que ele marca tudo no computador que eu gasto, que eu não gasto, pastor. Já deu limite, viu, do cartão, pode gastar. Senão você fica. Isso mesmo. E a Daiane? Daiane, você presta conta para alguém? Eu presto conta de tudo que pede, né, para fazer assim, a gente tem que prestar conta, apresenta até a notinha. Certo. E a Bia? Bia, seja bem-vinda no nosso meio. Eu creio que deve demorar um pouquinho para ela se estabilizar aí, mas logo, logo dá para ela participar também. E o irmão Marcos, a irmã Sueli, a Ju, vocês querem participar? Falando aí se vocês têm o hábito de prestar conta para alguém?
prestar conta não, mas a gente conversa, né? Eu com a Daiane, a gente presta conta no sentido de informar, né? Combinar e tal. Certo. Muito bem. Então, agora eu vou para a próxima tela, que também é uma pergunta. E nessa telinha, eu vou escrever. Então, eu gostaria que vocês fossem falando, para não ficar o som da minha digitação. São duas perguntas aí. Uma é, do que a gente tem que prestar conta, que está do lado esquerdo aí para você. E a outra pergunta é, para quem nós devemos prestar conta? Então, você vai levantando a sua mãozinha, que tem essa ferramenta aí, ou então você ativa o seu microfone e conforme você for falando, eu vou escrevendo aqui. Então, primeiro, vamos na primeira pergunta, que é do que nós devemos prestar conta. Eu vou travar aqui meu microfone e vou escrever conforme vocês foram. Pastora, eu acho que a gente deve prestar conta, assim, principalmente a gente que é casado, de quando a gente vai comprar algo muito grande, assim, por exemplo, uma televisão, uma coisa grande, né? Um dos exemplos. Pastora, Pode falar, Andréia. eu acho que o que devemos prestar contas é como a Júlia falou, acho que a gente deve, para Deus, a gente deve prestar conta de tudo que a gente faz, tudo para Deus. E eu também presto contas para o homem, por exemplo. Eu controlo as coisas da minha mãe, o salário dela. Então, eu presto conta de cada nota, de tudo para os meus irmãos. Então, tem a situação espiritual, que você tem que prestar conta para Deus de tudo que você faz, do que o homem vê, do que está oculto, né, do seu coração, dos seus pensamentos. E também tem as contas, igual quando a gente trabalha, prestar conta de tudo que você está fazendo e as partes administrativas. Muito bem. Alguém mais? A gente colocou aí do que devemos prestar contas. Então, por enquanto, das coisas que fazemos, das coisas que compramos. E para quem que a gente deve prestar conta? Para Deus e para a família. Se você quer participar, é só falar que eu anoto aqui a sua participação. Oi, Bom, pastor. pode falar, Peter. Prestar conta para a liderança, né? No caso, pastores, os líderes, né? Do ministério, né? Também prestar conta para eles das coisas que está fazendo, né? Da liderança, para ter ciência, né? Isso mesmo. Ó. Então, do que nós devemos prestar conta? Como a Júlia também tinha falado, nós temos que prestar conta das nossas ações, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, do que a gente faz, né? E para quem que a gente tem que prestar conta? Para Deus, para a família, para a liderança, para os nossos pais, os nossos professores, uns para os outros, para os nossos cônjuges, né? Então, parabéns aí na participação de vocês, é isso mesmo. Então, agora eu vou estar mudando aí o slide. Se você tiver alguma pergunta, pode me perguntar, ok? É só você ativar seu microfone. O slide de número 3 vai falar a respeito do texto áureo da lição de hoje, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. O que significa isso? Que todos nós, um dia, vamos estar frente a frente com o Todo-Poderoso, prestando conta de todas as nossas ações, de tudo aquilo que Ele pediu, né, para a gente fazer e contava com o que a gente fizesse, e Ele então vai nos questionar por que ou não fizemos o que Ele pediu. E aí nós vamos para o texto bíblico. Você que está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você estar lendo aí, tá?
Então, eu vou pedir para a Júlia abrir em Mateus 25:14, a Andréia abrir em Mateus 25, vai ler do 20 ao 25, e o Peter vai ler Mateus 25:28, por favor. Pode ler? Pode. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. O próximo pode ler na sequência. A Andréia. Já abriu o microfone, desculpa. Sem problema. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está o servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei entre o gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Muito bem, pode ler, Peter. Agora o 21. Tirarei-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem os 10 talentos. Isso mesmo. Então, aqui nós estamos falando a respeito de um patrão, né, que partiu para fora da terra e entregou alguns talentos para 3 servos. Um entregou 5, para o outro ele entregou 2 e para o outro ele entregou 1 talento. E o que aconteceu? Aquele que entregou 5 fez produzir mais 5. Aquele que entregou 2 produziu mais 2. E aquele que entregou 1, ele simplesmente enterrou o talento dele. Então, aqui Jesus relata essa parábola para justificar aí uma prestação de contas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A irmã Sueli está dizendo que não está nos ouvindo. Ela precisa de ativar o microfone dela, Dai. Se você puder instruir ela, no celular dela, que ela tem que ativar o som. Ô, Ju, Então, Oi, pode falar. Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos lá, ó. Eu vou para a próxima tela aí. A tela de número 6, a palavra introdutória, que diz assim: quando me propus a escrever sobre caráter e a reconstrução moral do homem, entendi que seria imprescindível abordar o tema prestação de contas. Não é comum você encontrar livros, artigos ou mensagens sobre este assunto. A maioria das pessoas não tem o hábito de prestar contas a alguém, razão pela qual estamos assistindo a tantos desvios, escândalos, corrupção, infidelidade conjugal. Então, agora nós vamos para o tópico de número 1, que vai falar sobre todos devem prestar contas dos seus atos. Aí na telinha você pode acompanhar comigo, né, que dá para você ler aí da tela do seu celular, que diz assim, ó: a melhor definição para prestar contas é ter coragem de responder com humildade e transparência as perguntas difíceis sobre seus atos. Então, o que é prestar conta? É quando eu vou ter coragem de responder com humildade, ou seja, sem ficar nervosa, e de forma transparente as perguntas
que me fizerem sobre as minhas atitudes. A prestação de contas funciona como uma barreira de proteção em torno do coração e da vida do cristão. Quando nós prestamos conta de nossos atos, nós fechamos as brechas, né? Não deixamos margem para Satanás usar isso contra a gente. Então, acaba formando aí uma barreira de proteção no nosso coração e também na nossa vida. Nós estaremos, então, nos chegando próximo aí de ser irrepreensíveis, como a palavra nos instrui. E dentro desse tópico 1 tem os subtópicos, que é prestação de contas na Bíblia. Então, nós vamos ver, através da palavra do Senhor, aonde que foi prestado contas. E dentro ainda do 1.1.1, nós vamos falar, todos nós teremos que prestar contas. 1.1.2 é dever de cada cristão prestar contas aos líderes espirituais. 1.1.3 diz, os cristãos que levam a sério a sua vida diante de Deus. Então, eu vou pedir para o pastor ler para nós a prestação de contas na Bíblia. E depois eu vou ler aí os subtópicos referentes a esse tópico 1. Você pode ler para nós, pastor? Vamos lá. Os irmãos acompanhem aí devagarzinho. Abra o entendimento em nome de Jesus. A Bíblia é muito rica quando o assunto é prestação de contas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, somos advertidos a viver de forma responsável diante de Deus e dos homens. Vejamos 3 passagens que falam sobre a prestação de contas vertical e horizontal. Alguém sabe me dizer o que significa essa expressão? Prestação de contas vertical e prestação de contas horizontal? Pensa aí mais um pouquinho. Vertical é assim e horizontal é assim, não é? Então, prestação de contas assim é para quem? Para Deus, muito bem. E assim é para os homens. Muito bem. Estou ficando boa de leitura labial, viu, irmã Andréia? Mas está tudo certo. Consegui entender. Então, essa expressão vertical seria prestar conta para Deus e a expressão horizontal seria prestar conta para os homens. E agora a gente vai ver isso dentro da Bíblia, as passagens a qual se refere, tá? Então, vamos lá. 1.1.1. Ele está quieto. Todos nós teremos que prestar contas a Deus. Ninguém consegue viver irresponsavelmente quando tem consciência de que um dia estará diante de Deus para um acerto de contas. Quem pode abrir lá em Romanos 14 e ler para nós o 10 e o 11? Romanos 14, versículo 10 até o 12, desculpa. Eu abro. Você que abrir primeiro pode ler. Romanos 14, versículo 10, 11 e 12. Vou ler aqui. Tá. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso mesmo. Então, aí nessa passagem, a gente vê a prestação de contas vertical, ou seja, a prestação de contas a Deus. O 1.2 diz assim: é dever de cada cristão prestar contas aos seus líderes. Um dos sinais de espiritualidade sadia é a preocupação que o cristão tem que prestar contas àqueles que foram colocados por Deus como autoridade espiritual na igreja. Quem pode abrir lá em Hebreus 13, 17? Pode abrir, você que achar já pode ler. Hebreus 13, 17.
Hebreus 13, 17. Pode ler, pastora? Pode. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Muito bem. Então, aqui nós vemos a prestação de contas aos pastores, aos líderes. Lembrando que na igreja nós não temos somente o pastor como líder, tem também o líder de cada departamento, tá? Então, nós também devemos prestar conta para os nossos líderes. Os cristãos que levam a sério sua vida diante de Deus prestam contas uns aos outros. Tiago 5,16. Quem pode abrir lá? Por favor. Algum irmão ler? Pode ler. É 5? 5,16. Tiago 5. Elias, amém? Amém. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Ah, eu li Pedro, pastora, peraí. Não, esse está certo. Tá certo, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso mesmo. Fareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só até aí. Então, aí a prestação de contas aos outros, né? Então, nós vimos na Bíblia a prestação de contas a Deus, a prestação de contas para os nossos líderes e também a prestação de contas um para os outros, tudo aí através das passagens bíblicas. Então, continuando aí na revistinha, na página 32, diz assim: nenhum de nós é uma ilha. Se fazemos parte do corpo de Cristo, como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, é aquela passagem que fala que nós somos um corpo, e o corpo possui muitos membros, e cada um precisa um do outro. Então, quer dizer que nós precisamos uns dos outros. Amém? Até aqui alguma dúvida? Só quero acrescentar algo, pastor. Pode acrescentar, pastor. No início da aula, é interessante que os irmãos foram bem precisos em suas respostas. Como assim, prestar conta, a esposa prestar conta para o marido para a esposa, como um dos irmãos também comentou, prestar conta ao pastor, à pastora, liderança da igreja. Só foi prestar conta para o patrão, né, também para os nossos governantes. Só um detalhe que ficou, né, que é o prestar conta um para os outros. Isso é muito importante, esse detalhe. Nós devemos prestar conta um para os outros. Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o tópico de número 2, irmãos. E no tópico de número 2, nós vamos aprender sobre as qualidades dos que prestam contas. Júlia, você consegue ler aí essa tela para nós? Sim. Pode ler, então, por favor. 2. Qualidades dos que prestam conta. Existem pessoas que não consideram o valor da prestação de conta. Por natureza, são desleixadas, não fazem anotações, não organizam suas despesas e, além desse aspecto, ainda não gostam de prestar conta dos seus atos a ninguém. Aí agora ela vai falar as qualidades da pessoa que presta conta. Então, a 1 é vulnerabilidade. Pode continuar. Vulnerabilidade, vivacidade, disponibilidade e honestidade. Muito bem. Então, agora a gente vai aprender o significado de cada qualidade que foi mencionada aí, tá? Então, vamos lá. Qualidade de quem é vulnerável. Tem a vulnerabilidade, desculpa. O que é vulnerabilidade? É disposição para encarar os seus próprios erros e admiti-los, até mesmo antes de uma confrontação.
Então, a pessoa faz alguma coisa errada, antes dela ser confrontada, ela vai e já admite o seu erro. Quando há resistência a essa prática, é porque a pessoa sofre com um problema chamado de excesso de confiança. Esse foi o problema de Pedro, que o levou a ceder à tentação. Quando ele achou que nada poderia abalar, né, quando ele falou que jamais trairia Jesus, Jesus mesmo alertou a ele que ele o trairia 3 vezes e assim aconteceu. Então, nós não podemos abusar aí da autoconfiança. Então, a qualidade de número 2, a vivacidade. O que é vivacidade? É a disposição para aprender, rapidez para ouvir e para reagir à reprovação e manter-se aberto ao aconselhamento. Agora, uma frase que eu quero que você preste bastante atenção, que diz assim, ó, as pessoas param de crescer quando deixam de ouvir. Olha como essa frase. É interessante. As pessoas param de crescer quando deixam de ouvir. É vital para o sucesso duradouro manter-se humilde e pronto para ouvir com o propósito de corrigir os erros na caminhada. Em Provérbios 15:31 e 19:20 diz assim, que aquele que aceita a repreensão é sábio. Amém? Então, que nós possamos aprender com os nossos erros. Isso é uma qualidade de quem tem o hábito de prestar conta. Outra qualidade é a disponibilidade. É acessível, atende bem às interpelações. O que é interpelações? As perguntas. Não se ressente, ou seja, não fica magoado se é interrompido por fazer alguma coisa. Você aceita ser perguntado sobre os seus atos, sem se exasperar? É uma pergunta, então. Será que quando você é questionado dos seus atos, você fica enfurecido? Você fica com raiva quando alguém pede para você prestar conta de alguma coisa? Por outro lado, o isolamento não é uma virtude saudável para quem quer andar em integridade. É outro extremo. Porém, precisamos prestar contas a quem entendemos que deve saber sobre os nossos atos. Amém? Até aqui tudo bem? Posso falar a qualidade de número 4? Então, vamos lá. Qualidade de número 4. A honestidade. Observe que as pessoas que prestam contas admitem os próprios erros, estão abertas para o aconselhamento, são acessíveis e aborrecem com a mentira. Os homens honestos trabalham só com a verdade. Lá em Efésios 4:25 fala exatamente isso, que nós devemos falar a verdade. Como diz aí, né, um ditado, fale a verdade, doe a quem doer. E lá em Efésios 4:25 fala que nós devemos falar a verdade uns para os outros. Por quê? Porque nós somos membros, nós somos corpo. E se nós mentirmos uns para os outros, nós vamos nos ferir, nós vamos nos magoar. Então, nós não devemos fazer isso. Amém? Quero acrescentar algo, pastor. Pode acrescentar, pastor. Meus irmãos, quanta riqueza essas aulas que nós estamos recebendo, hein? E esse tema também é muito importante, não só para a vida pessoal de cada um de nós, mas como igreja, né? Nós como corpo, como liderança, como membros, né, do corpo de Cristo, nos traz muito crescimento espiritual, né? Que é onde a pastora ela citou alguns tópicos aqui das qualidades dos que prestam conta. Então, ela falou sobre vulnerabilidade, ela falou sobre vivacidade, falou sobre disponibilidade e falou sobre honestidade. O vulnerabilidade e honestidade, assim como os outros, são todos importantes. Um exemplo, às vezes os irmãos recebem uma mensagem de um líder dizendo assim, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Ou seja, a resposta em ser verdadeiro, isso é muito importante, porque assim como nós estamos falando, é uma prestação de conta.
Não que a mensagem está sendo no fato de querer bisbilhotar a vida do irmão ou da irmã, mas é uma mensagem no sentido de preocupação, é uma mensagem no sentido assim, eu estou aqui para te ajudar. Então, por isso que às vezes nós recebemos essa mensagem. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está precisando de algo. Então, como igreja, nós precisamos, ou seja, nos abrir um com os outros, prestar conta um para os outros. Isso traz para nós benefícios da parte de Deus. Pastora? Muito bem, irmãos, eu estou brincando com vocês. Aí na tela, enquanto o pastor estava falando, eu grifei as qualidades e escrevi aí do lado qualidades de quem tem o hábito de prestar contas para ficar bem enfatizado, né, aí na nossa cabeça e também no nosso coração. Então, agora nós vamos para o próximo slide. Amém? Que vai falar sobre os benefícios da prestação de contas. Só que enquanto eu estava brincando aqui com vocês, o meu slide sumiu. Agora eu vou achar ele aqui. Pronto. Resolvido. Os benefícios da prestação de contas. Então, uma vida sem transparência contribui para o aumento da corrupção, infidelidade, abusos do recurso alheio, etc. Deixa eu fechar a janelinha aqui que apareceu. Então, dentro desse tópico 3, nós vamos falar 3 subtópicos, que é prestar contas dificulta que cedamos à tentação de errar, prestar contas evita que encobramos o pecado, prestar contas é poder contar com o apoio das pessoas que agregam algum tipo de valor à nossa vida. Amém? Então, eu vou estar lendo aí o subtópico de número 1, que vai falar prestar contas, dificulta que cedamos à tentação de errar. Todos nós temos pontos vulneráveis, não é mesmo? Cada um de nós tem uma fraqueza aí que deve ser vencida. Foi Jesus quem disse, lá em Mateus 26:41, que a nossa carne ela é fraca. Então, a pessoa que presta contas tende a ser mais prudente e cautelosa. Ela vai estar mais ligada, vamos dizer assim, né? Porque ela sabe da responsabilidade dela, ela sabe que tem que prestar conta, então ela vai estar antenada e, sendo assim, ela vai acabar sendo mais prudente e cautelosa. Então, lembre-se de que os momentos em que ninguém está nos observando são os de maior interesse para o diabo. Não adianta nada a gente fazer tudo certinho quando está na frente das pessoas e fazer tudo errado quando está por trás. Vale lembrar que o nosso Deus, né, está em todos os lugares, os seus olhos estão em todos os lugares. Então, quando você for fazer alguma coisa errada, eu sempre falo, não olhe dos lados, olhe para cima. Amém? Então, agora nós vamos falar do subtópico de número 2, que fala, prestar contas evita que encobramos o pecado. Infelizmente, muitas pessoas preferem ocultar o pecado a confessá-lo. Essa atitude impede a prosperidade de Deus e coloca a pessoa debaixo de maldição do pecado. Eu digo que quando a pessoa não confessa o pecado, ela não vive, né? Na verdade, ela vive aprisionada, porque ela tem dentro dela o Espírito Santo, sabe que precisa se consertar, sabe que precisa corrigir e não corrige. E aí é igual aquele versículo fala, né? Enquanto me calei, se ressecaram os meus ossos. A pessoa vai murchando, vai se corroendo, vai adoecendo. Então, o pecado confessado é pecado perdoado. E quando a gente pratica o hábito de prestar contas, a gente evita, né, acobertar aí os pecados. O subtópico de número 3 vai falar sobre prestar contas é poder contar com o apoio de pessoas que agregam valor à nossa vida. Então, a viúva de um dos discípulos do profeta Eliseu
foi honrada por Deus, porque levou a sério o princípio da prestação de contas. Assim que ela perdeu o marido, ficando viúva, procurou o profeta Eliseu. Essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 4. E eu vou ler um trechinho dessa passagem, que diz assim, ó. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E ela fez conforme a palavra do profeta, e o milagre aconteceu. Após ter recebido o milagre, ela teria a opção de nunca mais procurar o profeta Eliseu, administrando a venda do azeite como quisesse. Afinal de contas, o milagre aconteceu na casa dela. Mas, no versículo 7, lemos: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vive do resto. Amém? Então, quando nós prestamos contas, quando nós requeremos aquilo que é nosso por direito, nós acabamos sendo abençoados, né? As pessoas que estão ao nosso redor vão trazer algum valor a ser agregado aí nas nossas vidas. Até aqui tudo bem? O pastor quer acrescentar alguma coisa? Algum irmão quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu achei muito interessante, né, que ela fez saber ao homem de Deus, né? Ela respeitou o princípio da autoridade, né? Isso. Exatamente. E ela não só respeitou, mas obedeceu. Porque também, muitas vezes, a gente até chega a perguntar para a autoridade, mas quando a autoridade nos dá uma direção, não sendo ela aquela que nós queremos seguir, às vezes nós vamos contra essa autoridade. E isso nós lemos lá em Hebreus, né, 13:7, que é muito importante, que quando nós desrespeitamos uma autoridade, quando nós não seguimos o conselho dela, lembrando que toda autoridade é constituída por Deus, e a palavra fala, crede em Deus, né, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperará. Quando a gente vai contra eles, contra as autoridades que estão na nossa vida, nós acabamos trazendo para eles um peso, né? Porque eles velam, eles prestam conta da nossa alma. E eles, então, passam a fazer isso com dificuldade, com tristeza. E a Bíblia fala que isso não é bom, que nós não devemos agir dessa maneira. Porque de que proveito vai ter se os nossos líderes, se os nossos pastores forem clamar por nós se eles estiverem doentes, ou entristecidos, ou enfadados? Então, que nós venhamos honrar, né, os nossos líderes, quer sejam espirituais, quer sejam familiares, né, quer sejam políticos, se eles estão nessa posição foi porque Deus permitiu. Tá bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou passar aí para o 4, tá? Então, o 4 vai falar sobre o quê? O 4 vai falar sobre admoestação, prática sobre a prestação de contas. O título aí na sua telinha está errado, mas o 4 é isso, tá? Deixa eu só voltar aqui um slide. É isso mesmo. Esses são os subtópicos, na verdade. Então, eu vou ler para você. Admoestação, prática sobre a prestação de contas. Confiança não se compra, se constrói. Para construir confiança é necessário tempo, transparência, lealdade, humildade, verdade e disposição para mudar sempre que necessário. Então, o que eu acabei de ler aqui? Que a gente consegue conquistar a confiança de alguém da noite para o dia? Não. É uma caminhada, né? Vai precisar de tempo, de transparência, de lealdade, de humildade, de verdade, de disposição. Então, no subtópico aí do 4, vai falar: nunca aceite viver isoladamente. Uma vida fechada facilita a ação do maligno, tendo em vista que há em nós uma tendência natural para aquilo que é errado, porque nós temos a nossa natureza adâmica, uma natureza pecaminosa.
Lembre-se, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quem que é o terceiro aí? É o nosso Deus, né? Se fizermos uma pesquisa com todas as pessoas que ocupavam posição de liderança e vergonhosamente caíram, descobriremos que a causa principal do fracasso é que nenhuma delas se reunia regularmente com a pessoa de confiança para prestar contas. A prestação de contas é um muro de proteção que pode nos livrar da queda moral. Isso nós lemos lá no início, né? Nós aprendemos lá no início. Então, não se isole, tenha relacionamentos com outras pessoas, preste contas, não tenha medo, né? Mas creia, pratique a palavra, para que você venha viver uma vida verdadeiramente de paz. Então, agora o 4.2, que é o que está na sua tela, que diz assim: o lar é a melhor escola onde aprendemos a importância da prestação de contas. E como é, né, irmãos? Como eu já contei para vocês aí o meu testemunho de quando eu, recém-casada, saí para comprar um produto e voltei com 10 na mão. E aí, querendo ou não, eu tive que prestar contas para o pastor, foi constrangedor, foi difícil, né? Mas eu aprendi. E eu vi que a partir daquele momento, quando eu me submetia a ele, quando eu passava a depender, então, dos conselhos dele, eu gerava bênção para a minha vida. Então, como está escrito aí na tela, o nosso casamento ele é uma sociedade. Quando duas pessoas decidem, então, formar uma sociedade conjugal, com base no amor verdadeiro, 3 coisas se tornam vitais para o sucesso dessa sociedade. Aí a gente pode colocar o casamento, né? Então, o que depende o sucesso do nosso casamento? A dependência, que é a tal temida submissão, né? Que a gente já aprendeu, para a glória de Deus, que submissão nada mais é do que dependência, o compromisso e a prestação de contas. Se nós usarmos esses 3 itens, aí nos aplicarmos a eles, nós vamos ter vida na nossa sociedade conjugal, nós vamos ter vida no nosso casamento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses para a gente poder absorver mais e praticar sobre isso. Então, o primeiro item aí, a temida dependência. Lá em Efésios 5:21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, quando nós nos sujeitamos ao nosso cônjuge, nós temos que fazer isso como? No temor do Senhor. Fazendo assim, pensando que é para agradar ao nosso Deus, não se torna-se tão pesado, não é enfadante, porque a gente vai estar fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. E se por um acaso essa dependência nos gerar algum mal, se o marido estiver agindo aí de autoritarismo e não de autoridade, aí é ele Deus. Faça você a sua parte e deixa o seu marido com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que um dia todos nós sentaremos frente a frente ao Todo-Poderoso. Então, cabe a cada um fazer a sua parte. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, tá bacana, tá bacana. Então, vamos lá. O tópico de número 2 aí, o compromisso, que vai ajudar a nós termos aí um casamento feliz. Casar é comprometer-se com os sonhos, o futuro e a vida do outro. Olha que frase também importante, ó. Casar é comprometer com os sonhos, o futuro e a vida do outro. Ontem mesmo nós estávamos falando a respeito disso, né? Que o casamento ele não tem que ser decidido assim na emoção, na paixão. O casamento ele tem que ter planejamento. A pessoa tem que saber onde vai entrar. Como a Júlia e o Daniel também participou do curso de Nubank, eu falo que ninguém deveria ingressar no casamento assim de qualquer maneira. Tem que saber o que espera, tem que saber quais vão ser os desafios, né? Para poder superar, para quando estiver passando não achar que é o fim do mundo e saber como reagir para ter um casamento
de sucesso, ter um casamento feliz, ao contrário do que a sociedade prega aí, é possível sim, né, a gente ter um casamento feliz. Problemas nós vamos ter? Vamos, mas o Senhor vai nos ajudar, né? E eu falo que o casamento é bênção, o casamento traz alegria, você ter o prazer ali de compartilhar com alguém as suas tristezas, as suas alegrias, as suas conquistas, como nós lemos aí, os sonhos. É tão bom você não sonhar sozinho, você ter alguém para apoiar o seu sonho. Então, você tem que ter um aliado do seu lado, não um inimigo. Nós temos que lembrar que nós não estamos jogando um contra o outro, que nós fazemos parte do mesmo time. Amém? E o terceiro item aí, a tal da prestação de contas. O que você acha que acontece com uma empresa onde o sócio não presta conta um ao outro? Vamos lá. O que acontece em uma família onde cada pessoa faz o que acha melhor? Se a sua resposta foi que a empresa e a família quebram, você acertou. Uma das principais causas dos conflitos entre o marido e a mulher é a falta de prestação de contas. É aquele falso pensar, né? Eu não devo satisfação para ele não precisa saber o que eu estou fazendo, ele não precisa saber a fatura do meu cartão de crédito, nem onde eu fui durante o dia, ele está lá trabalhando, deixa ele lá, os problemas dele e eu com os meus. Então, aqui a gente vê que se isso acontecer, tanto uma empresa, tanto o nosso casamento chega à falência. Lembre-se disso. Casais inteligentes constroem juntos. Eu vou falar mais uma vez aí, ó, para ficar bem gravado na sua memória. Casais inteligentes constroem juntos. Os filhos devem aprender a prestar contas desde a mais tenra idade, desde cedo, desde pequeno. Nós temos que cobrar os nossos filhos dar satisfação para nós. Temos sim. Eu dava satisfação para minha mãe com 28 anos e ela falava para mim, enquanto você morar aqui na minha casa, debaixo do meu teto, você me deve satisfação sim, porque a casa é minha. Então, nos dias de hoje, os jovens chegam, saem, não falam onde vão, com quem vão, e hoje nós estamos aprendendo aí que nós precisamos ensiná-los a prestarem contas sim. Aí, quando atingem a idade de jovem, às vezes na faculdade, sai do trabalho, vai para a faculdade, ou sai da faculdade, vai para um restaurante, nem avisa os pais, às vezes passam a noite fora, né? Não vai acontecer isso em nome de Jesus com o Felipe, nem com a Sara, nem com o Davi, nem com o Gabriel e nem com nenhuma criança que estão ao nosso redor, porque eles estão tendo a oportunidade de crescer, né, nas bases do Senhor. Os pais estão orientando, a igreja está orientando, então eles estão aprendendo aquilo que agrada ou não agrada o Senhor. E hoje mesmo a Bia foi convidada a participar conosco. Eu não sei se ela não conseguiu a conexão, né? Mas isso é uma aula também importante para os nossos pré-adolescentes. Desde cedo eles já têm que aprender o caminho que eles devem andar. Então, pais, incentivem mesmo seus filhos a assistir. Você que não teve como assistir a aula presencial, mas está aí agora ouvindo essa aula, ensine seu filho a prestar contas. Isso vai ser uma proteção para a vida dele. Vai ser uma proteção para o coração dele. Amém? Então, agora, irmãos, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou se eu posso partir para a próxima tela. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Eu? Isso. Essa matéria, assim como as outras, como eu já disse, é muito importante, até, por exemplo, é uma matéria que nos confronta, né? Porque, na verdade, nenhum ser humano gosta de ficar dando satisfação para ninguém. Às vezes dá satisfação para uns e não dá satisfação para outros. Mas nós aprendemos que a prestação de conta era uma proteção. Isso, para cada um de nós. Proteção para cada um de nós. Interessante, ó. Prestação de contas é um muro de proteção que pode nos livrar da queda moral. Então, assim, não é porque eu sou pastor, eu não preciso de prestar conta.
Eu preciso de prestar conta para pastor, eu preciso de prestar conta para o diaconato, eu preciso de prestar conta para a igreja e assim vice-versa. Isso é uma proteção para as nossas vidas. É difícil? É difícil. Mas se a gente vai exercendo isso todos os dias, vira um bom hábito e é bênção de Deus para as nossas vidas. Muito bem. Então vamos lá, para a conclusão. Prestação de contas é um ato que deve ser praticado continuamente. É preciso treinar aqui enquanto vivemos, porque no final da carreira, todos irão diante de Deus prestar conta de suas ações. Então, se hoje nós tivermos dificuldade de prestar conta uns para os outros, imagine no grande dia, quando você estiver ali à frente do Deus Todo-Poderoso. Então, já comece desde já, se você tinha em mente que era algo desagradável, se você tinha alguma dificuldade de prestar contas, eu creio que foi quebrado todos os tabus na noite de hoje. E você entendeu aí a importância que é. Como eu sempre digo, algo pequeno se torna um gigante se não resolvido. Então, o pecado ele não confessado, ele vai fazer a gente adoecer. E o pecado confessado é lançado no mar de esquecimentos. Então, seja aí dependente, seja submissa do seu esposo, seja temente aos seus líderes, aos seus familiares, aquelas autoridades que estão sobre a sua vida, e deixe que Deus faça a parte dele. Amém? Vamos fazer a nossa em nome de Jesus. Então, eu vou passar aí para a próxima aula. Aí, na próxima aula, tem o endereço do nosso canal no YouTube, o dia e o horário dos nossos cultos, que é terça e quinta às 20 horas. No momento, nós estamos fazendo online. E domingo às 19 horas. Então, não perca a oportunidade. São só 3 vezes por semana, apenas 1h30, no máximo 2 horas, e que farão toda a diferença na sua vida. Além do YouTube, nós também temos o Facebook, o Instagram, e lá tem o nosso e-mail, tem também o nosso telefone. Você que precisa de uma oração, de uma orientação, deixe lá sua mensagem, nós entraremos em contato com você. E lembre no nosso canal, além de ter, hoje nós estamos na lição de número 6, além de ter a gravação das 5 primeiras aulas, você vai encontrar também um vasto conteúdo que vai alimentar o seu espírito. Lá nós temos outros temas de aula da nossa EBM, que é a nossa Escola Bíblica Mapa. Também temos pregações gravadas, pregações só em áudio, temos palavras para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Temos vários vídeos lá que com certeza vão gerar um grande amadurecimento espiritual na sua vida. E vale lembrar também que a nossa obra, ela continua operando firme e forte. Nós estamos aí ministrando os cultos, fazendo cursos, aconselhamentos. A igreja não está podendo ser aberta, mas nós temos tido algumas atividades lá, como, por exemplo, o ensaio do Ministério de Louvor. Também tivemos a nossa gravação do culto ao vivo no domingo. Estamos tendo reunião de oração com as mulheres toda sexta-feira, às 4 horas. Então, ainda temos aí despesas para serem pagas, como o aluguel, a água, a luz, o telefone, a internet, os impostos, né? Então, nós precisamos que você seja fiel. Nós precisamos que você continue colaborando aí com o seu dízimo, com a sua oferta. Lembrando que pode ser através de depósito bancário, nós temos conta em nome do Ministério, está aparecendo aí na sua tela, no Banco Itaú. Se você não tem conta lá, você pode fazer um DOC ou um TED. Se você não sabe fazer um DOC ou um TED, entre em contato conosco por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, que nós te enviamos um link para que você possa fazer esse pagamento com cartão, tá bom? Então, tem diversas maneiras aí que você pode estar abençoando a obra de Deus e contribuindo para que pessoas assim como você tenham acesso a esse ensinamento que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, eu vou convidar o nosso pastor para estar abençoando os dizimistas, para estar abençoando também os ofertantes, para que nada venha faltar no seu lar e nem na sua família, em nome de Jesus. Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome.
Nós rendemos graça ao Senhor pelo pão de cada dia, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Senhor, que os nossos corações venham estar em Ti também na Tua obra, Senhor, aqui na terra, sendo fiéis ao Senhor em tudo, Senhor. Também no dízimo, também nas ofertas. Que, ó Deus, que toda a igreja esteja colaborando, Senhor, com isso, Senhor. Para que possamos, ó Deus, arcar com os nossos compromissos mensais, Senhor. E também, ó Deus, para que o povo venha, meu Deus, ser abençoado por Ti. Assim o Senhor esteja, meu Deus, abençoando a dispensa dos Teus filhos. Aqueles que estão desempregados, abra as portas do trabalho, Senhor. Que nada venha faltar, Senhor, no nome de Jesus. Deus desperta, levante mais, ó Deus, pessoas, para que também, ó Deus, possa estar abençoando, ajudando essa obra missionária. O objetivo dessa obra, Senhor, é para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e para que vidas, almas, famílias recebam a salvação em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, nós apresentamos dízimo e ofertas no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Peter, eu quero te convidar, então, para dar a bênção apostólica, amém? Pode, só Pode, dar a bênção? pode sim. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja entre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Então, eu quero aí agradecer a sua participação, em nome de Jesus. Vou estar encerrando aí, né, o compartilhamento. Então, que nós possamos estar reunidos aí na próxima quinta-feira com o nosso culto da família. O irmão Daniel vai estar nos trazendo uma palavra. No próximo domingo, nós temos o culto de louvor e adoração a Deus, né, com o nosso querido pastor. E na próxima terça-feira, nós vamos ter a aula que vai falar sobre o trabalho dignifica as pessoas. Você que gostou dessa aula, você que tem gostado de todas as aulas, não deixe de convidar, né, os seus amigos. Lembrando que não é só para o pessoal do Ministério Apostólico Aliança. Esse vídeo vai ser compartilhado no nosso YouTube e ele pode ser acessado aí, como eu disse, pelas nações. Então, seja honrado, seja um instrumento do Senhor para que as pessoas recebam aí essa orientação no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você continue aí firme e forte nos caminhos do Senhor e que possamos estar novamente reunidos em breve, em nome de Jesus. Amém?